Pai querido, hoje nos reunimos diante da Tua presença com o coração cheio de gratidão, lembrando-nos da poderosa mensagem que encontramos em João, capítulo 20. A vitória da vida sobre a morte, a vitória da esperança sobre a tristeza, a vitória da luz sobre as trevas. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que não existe impossibilidade diante do Teu poder. Aquilo que parecia terminado, aquilo que parecia sem solução, aquilo que os homens declararam estar morto, o Senhor transformou em vida e em testemunho eterno. Senhor, assim como Maria Madalena foi até o sepulcro e encontrou a pedra removida, nós também queremos aprender a olhar além das pedras que bloqueiam os caminhos da nossa vida. Quantas vezes nos sentimos como diante de um túmulo fechado, sem saída, sem esperança? Mas a Tua palavra nos garante que nenhuma pedra é forte o suficiente para resistir ao Teu poder. Hoje pedimos que o Senhor remova toda a pedra de tristeza, de medo, de desânimo, de dúvidas e de fracasso que ainda tentam impedir que vejamos a plenitude da vida em Cristo. Pai amado, a ressurreição nos mostra que o silêncio de um sábado de dor não é o fim da história, mas apenas o prelúdio de um domingo de vitória. Quantas vezes enfrentamos momentos em que tudo parece estagnado, sem resposta, como se o céu estivesse em silêncio? Mas em João 20 aprendemos que mesmo no silêncio, o Senhor já está preparando um milagre. Por isso, escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que aquilo que hoje não entendemos, amanhã se transformará em um testemunho poderoso da Tua fidelidade. Senhor, queremos declarar nesta oração que tudo aquilo que parece estar morto em nossa vida, relacionamentos, sonhos, ministérios, projetos, áreas espirituais ou emocionais, pode ser restaurado pelo poder da ressurreição. Não aceitamos viver presos a um passado de dor, porque sabemos que em Cristo todas as coisas se fazem novas. A Tua palavra diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. E hoje, pela fé, chamamos à existência a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz e confirmou ao ressuscitar. E assim como os discípulos receberam a notícia da ressurreição e mesmo com medo foram impactados pela presença do Senhor ressuscitado, nós também pedimos: entra em nossa casa, entra em nossa vida, sopra sobre nós o Teu Espírito e enche-nos de paz. Porque não queremos apenas saber da ressurreição como um fato histórico, mas experimentá-la diariamente como uma realidade transformadora em nossas vidas. Senhor amado, quando lemos João 20, vemos Maria Madalena chorando diante do túmulo vazio, sem compreender ainda o que havia acontecido. E como isso se parece com tantas situações de nossas vidas, quando olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar a Tua mão agindo. Muitas vezes choramos, nos desesperamos, ficamos confusos porque não conseguimos entender o propósito por trás de cada acontecimento. Mas hoje queremos declarar que, mesmo quando não entendemos, nós confiamos em Ti. Jesus, Tu apareceste para Maria e a chamaste pelo nome. E isso nos mostra que o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus que nos conhece individualmente, que sabe nossas dores, nossas lágrimas, nossas lutas e que fala conosco de maneira pessoal. Hoje pedimos, chama-nos pelo nome. Que possamos ouvir Tua voz suave e poderosa, nos lembrando que não estamos sozinhos, que não fomos esquecidos e que a Tua presença está conosco, mesmo nos momentos mais escuros. Pai, quando Maria reconheceu a voz do Mestre, tudo mudou dentro dela. A tristeza deu lugar à alegria, o desespero se transformou em esperança e o vazio do coração foi preenchido pela certeza de que Jesus estava vivo. Que essa mesma transformação aconteça hoje em nossas vidas, que todo peso seja removido, que toda angústia seja dissipada e que a alegria da Tua presença inunde o nosso ser de maneira sobrenatural.
Assim como o Senhor se manifestou aos discípulos que estavam trancados por medo, pedimos que o Senhor entre também em todos os lugares da nossa vida que ainda estão fechados por insegurança, traumas ou feridas. Que as portas do nosso coração se abram para que o ressuscitado habite em plenitude. Que nenhum medo nos paralise, que nenhuma mentira do inimigo nos aprisione e que possamos experimentar a liberdade que só existe em Cristo. E ao lembrarmos da promessa que Jesus fez de enviar o Espírito Santo, queremos receber mais uma vez esse sopro de vida, essa unção que nos capacita, nos renova e nos enche de coragem. Porque não podemos viver a ressurreição apenas como uma lembrança do passado, mas como um poder presente que nos levanta todos os dias e nos faz caminhar em vitória. Senhor, a Tua palavra em João 20 nos mostra que quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele disse foi: "Paz seja convosco." Que declaração poderosa! Aqueles homens estavam cheios de medo, inseguros, confusos, sem entender o que acontecia ao seu redor. E o Senhor, com uma simples palavra, trouxe paz ao coração deles. Hoje pedimos que essa mesma paz, que excede todo entendimento, invada o nosso coração e a nossa casa. Não queremos viver dominados pela ansiedade, pela angústia ou pelo medo, mas queremos ser guiados pela paz que vem do Senhor. Pai amado, sabemos que essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza da Tua presença em meio a todas as circunstâncias. Assim como os discípulos foram fortalecidos ao ver o Mestre vivo, também nós somos fortalecidos ao lembrar que o Senhor venceu a morte e está ao nosso lado todos os dias. Por isso declaramos: nenhuma tribulação, nenhuma enfermidade, nenhuma falta, nenhum ataque do inimigo poderá roubar a paz que Jesus nos concedeu. Senhor, depois de trazer paz, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo." E isso nos mostra que a ressurreição não é apenas para nos dar consolo, mas também para nos capacitar e nos enviar em missão. Pedimos hoje que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças, reavive a nossa fé e nos encha de ousadia para testemunhar sobre Jesus em todos os lugares. Que não sejamos cristãos paralisados pelo medo, mas homens e mulheres cheios de autoridade para levar vida, esperança e transformação. Pai, sabemos que muitos ainda vivem como aqueles discípulos antes do encontro com o ressuscitado, com medo, com as portas trancadas, sem esperança. Mas nós fomos chamados para anunciar que Jesus vive. Por isso, pedimos que a Tua presença nos impulsione a sermos testemunhas fiéis do Evangelho, com palavras e atitudes que mostrem o Teu amor. Que a nossa vida seja reflexo da vitória da cruz e da esperança da ressurreição. E assim como Tomé, que no início duvidou, mas depois de ver e tocar nas marcas de Jesus, declarou: "Senhor meu e Deus meu." Também nós hoje renovamos nossa fé. Não precisamos ver com os olhos naturais para acreditar, porque o Teu Espírito testifica em nosso coração que Jesus está vivo. Queremos viver não pela vista, mas pela fé. Senhor, ao meditarmos em João 20, entendemos que a ressurreição não foi apenas um evento isolado da história, mas uma chave que abre para nós uma nova realidade de vida. A mesma voz que chamou Maria, a mesma presença que encheu os discípulos de paz, o mesmo sopro que os capacitou com o Espírito Santo está disponível para nós hoje. Por isso, declaramos em oração: queremos viver a ressurreição todos os dias. Não apenas como uma lembrança de algo que já passou, mas como uma experiência diária que transforma nossa mente, nossas emoções, nossas atitudes e a nossa fé. Pai amado, queremos aprender com Maria, que não se calou depois de ver o Mestre vivo, mas correu para anunciar: "Eu vi o Senhor."
Que essa também seja a nossa postura. Que a nossa boca proclame as maravilhas que o Senhor tem feito, que o nosso coração se encha de gratidão e que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Jesus ressuscitou. Onde houver desânimo, que possamos levar ânimo. Onde houver morte espiritual, que possamos levar vida. Onde houver trevas, que possamos levar luz. Senhor, se em algum momento nos sentimos como Tomé, lutando com dúvidas e incertezas, lembramos que até para ele o Senhor se apresentou e mostrou suas mãos feridas, não para condená-lo, mas para fortalecer sua fé. Isso nos mostra que o Senhor não rejeita as nossas fragilidades, mas nos encontra nelas. Hoje entregamos as nossas dúvidas, nossos medos e nossas limitações diante de Ti e pedimos: fortalece a nossa fé, porque queremos viver como aqueles que confiam plenamente no Senhor. Pai, nesta oração pedimos que tudo aquilo que parecia acabado em nossas vidas receba um novo sopro de esperança. Que os sonhos que estavam adormecidos sejam despertados. Que os projetos que pareciam mortos sejam reerguidos. Que a fé que estava apagada seja reacendida como uma chama poderosa dentro de nós. Que a ressurreição de Cristo seja a prova de que não há impossíveis e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E agora, Senhor, encerramos esta oração com gratidão, crendo que assim como Maria, os discípulos e Tomé tiveram um encontro transformador com o ressuscitado, também nós estamos tendo hoje. Que essa verdade seja viva em nossos corações e que ela nos leve a caminhar em paz, em esperança e em vitória. Declaramos com fé: Jesus está vivo, Ele reina e a nossa vida está segura em suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amado irmão, se essa oração falou com você, deixe o seu amém nos comentários, escreva o nome de alguém que precisa experimentar a ressurreição de Jesus e compartilhe essa mensagem de esperança. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e enviar essa oração para abençoar alguém que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Juntos, vamos espalhar a palavra e manifestar as promessas de Deus.